Nós temos vários visitantes, né? Sejam muito bem-vindos. Amém. Tenham a convicção de que o Senhor os trouxe aqui. Amém. Foi mesmo o Senhor. Aleluia. Nós temos orado por você, mesmo sem te conhecer. Porque se você veio e o Senhor te trouxe, é em resposta às nossas orações. Amém. Amém? Que você faça dessa família a sua família. Nós somos uma família abençoada. É verdade. O Senhor tem nos abençoado de forma poderosa. Não é? Somos uma família rica da bênção do Senhor. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, mas antes eu quero falar de uma impressão que o Senhor me trouxe ao coração. E eu vou pegar boleia aqui com a palavra de conhecimento que o Senhor deu aqui para Joyce. Não é? Vocês entenderam, né? Quando a Joyce estava falando de alguém, repete? Sim, que alguém não estava conseguindo sentir. Conseguindo sentir ou perceber a Isso. presença do Espírito neste lugar. E eu estava ali e o Senhor me disse algo que tem a ver com uma experiência que eu tive há uns 15 dias. Eu faço parte de uma mentoria que é de ano inteiro com a nossa liderança, né? E há uns 15 dias, quando o pastor começou a falar sobre a vida do pastor da igreja local, né? Sobre principalmente no andamento da obra, da obra local, eu vi que a gente ainda não estava tão encaixado. Eu falei, uau, a gente não faz os cursos ainda, e uma série de coisas, né? E eu permiti entrar uma tristeza no meu coração. A palavra de Deus diz assim para nós, lá em Provérbios 4, 23. Pode projetar? Sim. Ver o que diz aí em Provérbios 4, 23. E por que eu estou falando sobre isso? É porque eu senti no meu coração também que alguém aqui que tem permitido tristeza no seu coração. Diz assim, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? O coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, quando nós permitimos tristeza no coração, e foi o que aconteceu comigo, eu permiti uma tristeza entrar. E aí, virou uma batalha espiritual tão grande. Por quê? Porque eu lembro da palavra que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Aleluia. Em toda e qualquer situação, alegrai-vos no Senhor. Não está escrito assim? Eu não peguei o versículo, mas está. E lá em Efésios 6, verso 13, fala do dia mau. E o nosso dia mau pode ser de 24 horas, pode ser de 72, pode ser até de 365 dias. Meu Deus. Isso vai depender de removermos a tristeza do nosso coração. Foi assim, tão difícil. Foi tão difícil. Primeiro, a luta, porque eu permiti. Somos nós que permitimos. E aí, o diabo aproveita para lançar falácias. Aí ele começa a jogar dardos inflamados na sua mente, que não acaba mais. E você permite a tristeza. E aí Efésios diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então existe um dia mau para todos, para filhos e não filhos, não é verdade? E depois de termos, porque esse Efésios foi escrito para a igreja, o apóstolo estava falando para a igreja. E depois de ter desvencido tudo, permanece o quê? Inabaláveis. Inabaláveis. Uau! Como é que é isso, Senhor? Eu fui para a presença de quem eu poderia ir. Fui para a presença do papai. E quando eu me prostrei, comecei a chorar. Porque só tem uma pessoa que me faz chorar mesmo, que é Jesus Cristo. Quando eu contemplo Ele, eu derreto.
E eu comecei ali a chorar diante do Senhor, colocar naquela situação, não é? Diante do Senhor. Foi quando a tristeza saiu. Amém. Então, se você tem permitido tristeza no seu coração, proste-se diante do Senhor. Fala com Ele. Ele vai remover a tristeza do teu coração. E aí você pode alegrai-vos no Senhor. Em todo tempo, alegrai-vos no Senhor. Porque quando nós permitimos tristeza, a nossa fé fica ineficiente. Você entra numa luta com respeito à sua fé no Senhor. Não é verdade? Não tem como orar desassociado de fé. Se nós queremos obter a resposta às nossas orações, se queremos alcançar o alvo das nossas orações, nós precisamos aplicar fé. E meu assunto hoje é a fé mais excelente. Então nós precisamos, então não tem como. Sabe, a oração se torna ineficiente quando você não consegue aplicar fé. Aí, a tendência da grande maioria é culpar a Deus. É ou não é, irmãos? A gente culpa a Deus quando as coisas não nos acontecem conforme nós queremos. Mas se você for olhar para Jesus nos evangelhos, todas as vezes ele curou muita gente. Na grande maioria, aqueles que foram bem destacados, o que ele dizia? A tua fé te sarou, ou a tua fé te salvou. Ia mais além de ser curado, era salvo. E o Senhor destacava o quê? A sua fé. Eu falei, uau, Senhor. E eu entrei mesmo em crise, graças a Deus. A crise vem também para todos, né? Sabe por que Deus trabalha conosco e nos faz crescer sob pressão? Quando você quer que algo fique bem cozidinho, né? Uma mandioca gostosa para você comer com carne, o que você faz? Pressão nela. Coloca na panela e tampa. E arrocha ali, deixa na pressão. E ela fica cozidinha conforme você quer. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor, como precisamos crescer nas nossas respostas ao Senhor. E não só, se é caráter, nós precisamos no caráter, crescermos no nosso caráter, entendeu? A nossa personalidade, ela também não vai mudar, mas ela vai crescer em santidade, diz a palavra. Aí o que vai acontecer? Assim como o diamante é um simples carvão que colocado sobre uma grande pressão, ele se torna uma pedra, que depois tem que ser lapidada, né? Depois de toda dessa pressão que esse carvão vai sofrer para se tornar um diamante, ele vai ser lapidado para brilhar. E nós precisamos brilhar, amém? Brilhar o brilho que já temos, porque ele pertence a Jesus Cristo que habita em nós. Amém? Fecha seus olhos. Aleluia. Senhor, nós te damos graças. Obrigada por esse dia nas nossas vidas. Obrigada por cada vida aqui, que a tua palavra fale ao coração de cada um nesta manhã. E que o Senhor nos ensine a andar em fé. Nós queremos aprender com o Senhor. E a tua palavra diz que a unção nos capacita, que a unção do Senhor nos ensina. E segundo a tua unção que nos ensina, nós queremos crescer para a glória do teu nome. Para que a nossa vida possa brilhar a vida de Jesus e fazer com que o mundo te conheça de uma forma correta e santa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tu tens liberdade para falar ao nosso coração nessa manhã. Aleluia. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, querido, nós somos filhos de Deus. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Cheios da sua vida. Nós acabamos, é o versículo anterior, não é?
que nós vimos que... Você lembra lá? Provérbios 4, 23. Só o finalzinho lá. Vamos ler tudo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede o quê? As fontes de vida. Então, nós somos cheios da vida do Senhor e unção, mas nós precisamos aprender a guardar a nossa fé. Amém? Porque podemos nos tornar homens e mulheres naturais na nossa fé cristã. Então, quando somos naturais, nós vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana. Quando somos naturais, nós limitamos a Deus, tanto na nossa vida, quanto no alcance daquele que está lá fora, que não conhece o Senhor. Quando somos naturais, nós limitamos a Deus. E Deus é capaz de fazer todas as coisas a nosso favor. Amém? Amém. Todas as coisas. E Ele quer fazer. Não só é capaz, Ele quer. Mas nós podemos limitá-lo. Nós o limitamos por causa da perspectiva natural e meramente humana. Então, mas para o Senhor não haverá impossíveis. Amém? Está escrito em todas as suas promessas. Portanto, não limite a Deus. Amém? Abre lá em Juízes 1:19. Eu quero contar aqui, crendo que a maioria de vocês conhecem um pouco da Bíblia, né? Juízes 1:19, nós vamos ver um episódio com as tribos de Israel. E aí diz assim: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então, quem é que estava com ele? O Senhor. O capitão do exército, o general dos generais, estava com ele. Então, o texto diz que o Senhor estava com Judá. Mas logo em seguida nós lemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Portanto, se o Senhor é conosco, o que significa carro de ferros para Deus, queridos? Para Deus é como se fossem de papel. Amém? Então, para compreendermos por que isso aconteceu, nós precisamos voltar um pouquinho aí em Juízes 1, verso 1 a 3, começo do capítulo. Nós vamos ver aí que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor dizendo... Aonde que eles foram? Orar. Consultar o Senhor. E disse assim: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Deus responde a oração, amém? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Pronto. Ele não disse para levar ninguém. Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. Olha o detalhe. Judá foi em busca de Simeão, seu irmão, e disse: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Eles estavam indo corretos, consultaram o Senhor. O Senhor deu uma palavra determinante. Mas o que eles fizeram? Eles não se submeteram. Eles simplesmente buscou outro. Se a gente for olhar aqui, a gente vai lá para Abraão, né? Abrão na época, né? Que o Senhor falou para ele sair, mas não mandou levar Ló.
Mas ele levou. Mas isso aqui já é outra história, já é outra pregação, né? Então, o Senhor disse que Judá deveria sair primeiro para a peleja. Sabe, em todos os seus desafios, a primeira coisa que você deve fazer é sempre louvar ao Senhor. Porque Judá significa louvor, amém? Então, o que o Senhor estava dizendo? Em qualquer circunstância difícil em que você esteja, louve. Amém. Não murmure, louve. A palavra de Deus é essa, louve. O louvor vem primeiro. Judá é louvor. Judá significa louvor. Diga comigo, Judá significa louvor. Sabe? Então, quem sobe primeiro? Judá. O louvor. O louvor. O Senhor diz que entregou o quê? A terra nas mãos de Judá. Mas o verso seguinte menciona que Judá disse a Simeão, seu irmão, sobe comigo ao meu território, para que possamos lutar contra os cananeus. Deus não disse para levar Simeão. Deus disse, eu os entreguei nas suas mãos. Mas eles limitaram o santo de Israel, porque todos queremos apoio da carne. Muitas vezes, nas circunstâncias difíceis em que estamos passando, ou no dia mau, quando ele chega, ao invés de corrermos para o Senhor, nós corremos para os homens. É ou não é, irmãos? Quantas vezes nós fazemos isso? Ao invés de orarmos primeiro, de buscarmos o Senhor primeiro naquela circunstância, a favor das nossas vidas, nós buscamos os homens. Nada contra. Buscar ajuda, buscar socorro, buscar oração, nada contra. Todos nós queremos pessoas ao nosso redor. O Senhor chamou você, mas você quer que mais alguém venha. Então, quando Deus nos chama, Ele nos equipa e capacita. Amém? Você crê, sim? Lembra que eu estou falando de uma fé mais excelente. Então, que importa se aquele povo tinha carros de ferro? Judá chamou seu irmão para ajudá-lo. Mas Deus já tinha dado tudo para ajudar. Para ajudar, que era louvor. Você lutará por mim e eu lutarei por você. Foi a conversa de Judá com Simeão. E Judá subiu. E o Senhor realmente derrotou os cananeus. Se você for lá ler tudo o que está lá, você vai ver isso. Assim, no começo, houve vitória. Até que a gente chega lá no verso 19. E vemos que o que aconteceu no final? Eles não puderam expulsar os moradores das montanhas. Por causa do quê? Porque eles tinham carruagens de ferro. Em outras palavras, quando você limita a Deus, a sua vitória é limitada. Então, tudo depende da fé. Amém, queridos? Amém. Tudo, diga comigo, tudo depende da fé. Então, até hoje, este povo aí, eles são inimigos de Israel. Até hoje. Não estou dizendo que nós não devemos receber. Fica bem claro para você que nós não devemos receber a ajuda dos outros no meio das dificuldades. O que eu estou dizendo é que devemos falar com o Senhor primeiro, amém? E seguir a direção dada por Ele. Oh, Jesus, que o Senhor nos dê revelação clara disso. Também não estou dizendo para não pedir conselhos, mas consulte primeiro ao Senhor. Queridos, Deus fala com os seus filhos. Deus fala com você. Tem gente que tem a impressão que Deus só fala com os pastores. Não, Deus fala com você. Basta você ir para a presença do Senhor. Desarmado, de coração aberto. Buscar-me de todo o coração, né? Vai com todo o seu coração. Chora. Não tem nada para falar? Chora. Geme. Geme diante de Deus. Mas Ele vai falar. E Ele vai falar onde? No seu coração. Então, o Senhor quer fazer grandes coisas. Mas tudo depende
de fé. Amém? Alguns têm uma fé mais excelente que outros. E nós vamos ver aqui aquela lista maravilhosa de Hebreus 11. Nós temos ali os heróis da fé. Olha, a Bíblia é tão completa, tão linda, que ela fala até de heróis da fé. Eu estou meio encabulada esses dias, porque eu estou vendo que os super-heróis do passado, dos anos, não sei se 70 ou 80, está tudo voltando, né? Que coisa mais fantástica. Eu falei, que loucura é essa? Acho que estão mudando só alguns personagens, aliás, artistas, como é que fala? Sei lá como é que fala. Personagem mesmo, artistas, né? Algumas pessoas. Mas estava Mulher Maravilha. Eu falei, uau, ela ainda existe? Que coisa! Super-Homem. Eu falei, mas que eles... Essa geração de 2022 é a geração do computador, de gente que deve, pelo menos eu penso, com uma mente mais elevada. Mas quando a televisão vem com Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Hulk, como é que é o outro? Super-Homem. Será que eu estou enganada a respeito dessa geração? Será que o povo aqui é os boizinhos ainda e as garotinhas ainda das Mulheres Maravilhas? Fiquei assim, meio impressionada. Falei, Jesus, está acontecendo que esse povo, mas havia e existiram e ainda existe heróis da fé. Amém. Aleluia! Deus levanta os heróis da fé, que posso ser eu e vocês. Podemos ser os novos heróis da fé, que muitas vezes não vai estar escrito nessa Bíblia que nós carregamos hoje, mas pode ter certeza, Atos dos Apóstolos está sendo continuamente escrito, porque a igreja que começou lá, ela ainda não terminou. Amém? Então, os seus atos heróis de fé estão sendo escritos. Amém? Eita, quantos heróis da fé nós temos aqui. Amém. Aleluia! E nós temos aí uma lista deles. Vamos ver Hebreus 11. Eu quero ver primeiro o verso 1. Pode começar no 1. Eu tinha aqui só o 32 e 34. Aí diz assim, ora, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. O que é que você está esperando? Você tem certeza? A convicção de fatos que se não veem. Você tem convicção de que aquilo que você está esperando no Senhor, Ele vai fazer? Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Você quer dar um bom testemunho? Seja um homem e mulher de fé. Amém? Você vai dar um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus... Não, agora pode pular para o 32 para o meu assunto aqui. Que diz assim. Depois dele encarregar vários heróis, ele falou de vários, depois você vai em Hebreus 11 e leia. Chegou aqui e ele disse assim, e o que diremos mais? E que mais diremos? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, diga, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Uau, que coisa fantástica!
Sabe, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é essa ordem da cronologia. Volta primeiro. Pode deixar aí. Essa ordem aí da cronologia, falando quem veio primeiro. Não é? Então, nós vamos ver aí que Baraque, ele veio antes de Gideão. Há um ensino bem interessante aqui, queridos. Baraque veio antes de Gideão. Mas, mesmo assim, Gideão é mencionado primeiro. Depois nós lemos sobre Sansão e Jefité. Mais uma vez, Jefité veio antes de Sansão. Sansão está no final dos Juízes. Ele foi o último juiz mencionado no livro. E, no entanto, Sansão é mencionado aqui em Hebreus antes de Jefité. Certamente há nisso um sentido profético. Sansão, o último juiz, morreu cego. A época dos reis terminou com uma chamada, com a chegada de Nabucodonosor, e o rei de Judá também ficou cego. Isso está lá em 2 Reis 25, 7. Em Apocalipse, a última igreja, ali nas igrejas que foram narradas no capítulo 2 e 3, foi Laodiceia, capítulo 3:17. Laodiceia, sobre ela, o Senhor diz, és cego. Tudo que o homem faz, seja através de profetas, seja através de reis, seja através de sacerdotes, seja através da igreja, se esquecerem, guardem isso, se esquecerem que o Senhor é o número 1, é o ponto central, então nos tornamos cegos. O Senhor é o ponto central das nossas vidas, amém? Sansão veio depois de Jefité, mas seu nome é mencionado primeiro aqui, nessa lista dos heróis da fé. Quanto a Davi, Samuel veio primeiro. Aliás, foi ele quem ungiu Davi como rei, não é? Mas aqui nessa lista que nós temos aí, Davi foi mencionado primeiro. Qual é a razão disso? Nada na Bíblia é neutro. Muitas vezes nós lemos e passamos por cima das coisas, mas nada é neutro, amém? Nada, tudo está ali para nos ensinar, amém? Então qual a razão? Eu creio que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, isso mostra a sua prioridade. Então significa que Deus favorece aquele primeiro. A sequência não é cronológica, mas é baseada na qualidade da fé. É baseada na excelência da fé. Vamos ver aí em Juízes 4, verso 3 a 4. Vamos ver a fé de Baraque. Olha como foi a fé. Vou ler ali. 3 a 4. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Olha os carros de ferro aí de novo. E por 20 anos, queridos, oprimia duramente os filhos de Israel. O povo escolhido. Durante 20 anos, esse Jabim aí oprimia. Pode pular. Débora era profetisa, mulher de Lapidote. Ela julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela, a juíza. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens
dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Quer dizer, forma o seu exército. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Uau! Palavra forte do Senhor para Baraque. O Senhor deu uma direção para ele, mandou ele ir, deu ordem para formar um exército. Vai com o seu exército, porque eu vou dar. Vou dar aquele povo forte, aqueles tanto de carros de ferro, tudo nas tuas mãos. Sabe o que Baraque fez? Ele disse assim, vamos ver aqui a fé dele. Ele disse para... eu acho que eu não anotei aqui, mas vai seguindo aí. Ele disse para Juíza, se você for comigo, eu irei com você. Enquanto que para Gideão, nós vamos ver que os seus olhos estavam no Senhor, logo após nós vamos ver isso, ele colocou sim um novelo de lã, ele fez prova, mas Deus permitiu porque ele estava olhando para o Senhor. Enquanto que Baraque estava olhando para a mulher. Pode dar continuidade aí, eu não vou ler aí, vou continuar aqui. Baraque estava olhando para a ajuda que ele queria daquela juíza. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. Foi o que nós acabamos de ler no verso 3. E o Senhor deu uma palavra de ordem, no verso 4. Sabe, queridos, nos dias de Baraque, novamente nos deparamos com esses carros de ferro, que já havia amedrontado o povo lá atrás. Medo é outra questão, quando nós guardamos medo no coração. Eles já haviam sido deixado o povo livre, sem que fizesse aquilo que Deus tinha ordenado, que era para acabar com aquela raça, por causa de carros de ferros. E aqui de novo, por 20 anos esse rei já vinha oprimindo os filhos de Israel. Débora, uma profetisa, ela estava julgando Israel naquele tempo. Aí ela vai e chama Baraque e fala, a direção de Deus é essa. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem? Ele deu ordem para que Baraque fosse. Amém? Versos 6 e 7. Tá anotado aqui. Deus queria que Baraque destruísse a Sísera. Mas o que Baraque respondeu? Ele olhou para a profetisa. E ele disse para ela, se tu fores comigo, vamos ver também o 21. Não quero 21 agora. Deixa mais para frente. Nós vemos que Baraque dependia do homem natural, que é tudo aquilo que nós não podemos depender. Nós temos que continuar numa dependência total do Senhor. Amém? Uma dependência total do Senhor. É aquilo que o Senhor espera. Ele deu uma ordem. Ele deu um comando para a profetisa, para a juíza. Mas Baraque realmente retrocedeu e não cumpriu aquilo. Agora eu quero... Bom, vamos ler aí. Então ele disse, Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha. Ele foi assim, rasgado na desobediência, né? Não irei. Embora Deus estava liberando ali uma palavra. Ela respondeu, certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Agora sim, o 21. Nós vamos ver que o Senhor entregou Sísera. 21.
Então Jael é uma mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Císera foi se esconder dos exércitos. E aí uma mulher, como Débora tinha falado, que Deus ia entregar nas mãos de uma mulher. Deus disse que entregaria Císera nas mãos de Baraque. Amém? Mas quando ele exige que Débora vá com ele, a sua atitude limitou o santo de Israel. Deus disse, então não haverá crédito para você. O crédito foi uma mulher cujo nome é Jael. E depois a gente pode ir para Juízes 15. Quanto a Sansão e Jefté? Juízes 15, 19. Na verdade, Sansão é um herói bem peculiar. A palavra de Deus diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Fantástico, né? Não foi com metralhadora. Metralhadora até deve ser mais fácil, né? Nunca peguei numa, mas quando eu vejo algum filme aí, meio de guerra, eu vejo que as metralhadoras fazem um estrago rápido. Poucos segundos. Acabou. Mas ele pegou uma queixada de jumento, os restos mortos de um jumento, e com isso ele matou 1000 homens. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, e tomou e feriu com ela 1000 homens. E disse uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1000 homens. Ele mesmo testemunhou. E tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor. Olha só, terminou a guerra, terminou de matar 1000 homens, ele sentiu sede. E ele clamou ao Senhor. Ele disse assim, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede? E cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fez o quê? Fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar de En-Hakkore até os dias de hoje. Nada disso foi baseado na lei. Naquela época, Sansão não podia pegar em mortos. Então, se fosse baseado na lei, Sansão teria errado no momento em que pegou aquela queixada de jumento. Ele tocou em uma carcaça morta. Mas ele era nazireu, ele não podia tocar em morte. Ele não podia fazer isso, porque era nazireu. Amém? Ele era proibido de tocar qualquer corpo morto. Nem de pai e de mãe ele podia. E, no entanto, Deus lhe trouxe a vitória. Quem é que deu a vitória para ele? Deus. E, de certa forma, ele agiu como a mulher sírio-fenícia, que na hora dos gentios, a hora ainda não era a hora dos gentios, mas ela alcançou a bênção que só seria dada no futuro, que foi quando ela pediu o Senhor para libertar a filha dela de demônios. Sabe, queridos, o que eu quero falar com isso? Que a fé transcende o tempo e o espaço. Aleluia! A fé transcende o tempo e o espaço. Aqui ele não está sob a lei, mas ele estava sob a graça, amém? Ele estava operando pela fé no Senhor. Ele estava numa dependência total do Senhor. Todas as vezes que o homem age por fé, ele entra na esfera da graça.
Amém? Ninguém consegue ter fé baseada no merecimento da lei. Ninguém. Porque nós não merecemos. Por que ele foi colocado acima de Jefté? Jefté veio primeiro. Quem era Jefté? A Bíblia diz que Jefté era filho de uma prostituta. Ele foi inicialmente rejeitado pelos seus irmãos, pela sua tribo. Mais tarde, quando os inimigos vieram, eles o chamaram de volta porque ele era guerreiro. Agora Sansão clamou ao Senhor, mas Jefté fez uma troca. Ele tentou fazer uma barganha com Deus. Quantos aqui gostam de fazer barganha com o Senhor? Jefté fez um voto. Se com efeito me entregares os filhos de... Isso está em Juízes 11, 30, 31. Se com efeito me entregar os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Uau! Muitas vezes queremos fazer troca com Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Quantos já foram à presença do Senhor? Senhor, se o Senhor me der um emprego, eu vou para a igreja, eu vou congregar direitinho. Aí o emprego vem e ele some. Ué, mas você não falou para o Senhor que se ele te desse, você... Nós não damos conta, queridos. Nós não andamos por lei porque nós não damos conta. Amém? Então, quando você não tem um relacionamento com Deus, você faz um sistema de troca. Deus, se tu fizeres isso, eu faço aquilo. Isso mostra uma fé fraca. Isso mostra uma qualidade inferior de fé. Então, quando você sabe quem veio ao encontro, sabe quem é que veio ao encontro primeiro de Jefté? Pasme, quem não conhece a história, a filha, sua filha. E ele não a matou, porque Deus não quer holocaustos humanos. A Bíblia diz que ela chorou a sua virgindade. Em outras palavras, pelo resto da vida, ela nunca se casou. Não pode se casar. Ficou para o Senhor. Que coisa. Não faça troca com Deus. Amém? Não tenta barganhar com Deus. A moeda do céu é a fé. Apenas creia. Aplica a fé. Está precisando de algo? Não faça barganha com Deus. Apenas creia nele. Quanto a Samuel e Davi, o que podemos falar de Davi e Samuel? Lá em 1 Samuel 8, nós temos um único erro que eu vejo na vida de Samuel. Sabe que a Bíblia não cita pecados de Samuel, mas cita algo que foi, para mim, um erro. Ele colocou seus filhos como juízes de Israel. Nós sabemos que Davi, ele amou os filhos dele, mas ele nunca colocou seus filhos em uma posição de destaque. A não ser Salomão lá no filme, porque Deus levantou. Amém? Deus disse que seria ele o próximo rei. Nós vemos que Absalão, o filho de Davi, ele usurpou a autoridade. Mas não foi Davi que o colocou. Mas a palavra diz aí, em 1 Samuel 8, 1 a 3. Vamos ler lá? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Eles eram maus. Eles eram maus filhos. E
foi o que Samuel fez. Colocou-os por juízes. O último grupo que nós vemos citado ali naquele versículo são os profetas. Os profetas são colocados por último. Todos os nomes mencionados aqui são pessoas comuns, exceto Davi. Davi era rei. O que isso está dizendo? O Senhor está dizendo que pessoas comuns podem andar nessa fé excelente, ou na excelência da fé. E nós vamos voltar aqui ao verso 19 de Juízes 1. Juízes 1, verso 19. Esteve o Senhor com Judá. Nós não podemos esquecer que o Senhor estava presente. E este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros. Quer dizer, eles limitaram a Deus na vida deles. A ordem era para tomar tudo. E aí nós podemos ver que Caleb, quando o Senhor deu Hebrom para Caleb, Caleb foi. Hebrom é uma montanha. Caleb expulsou dali os 3 gigantes, os 3 filhos de Enac. Que contraste entre alguém que creu em Deus e alguém que diz: irmão, você vem comigo? Sabe, Caleb foi sozinho e fez isso. E eu vejo aqui homens e mulheres de fé. Amém? Então, quando andam pela fé, nós entramos na esfera da graça. E é graça sobre graça. Amém? Mas se você estiver sobre a lei, ficará limitado, porque a lei tem tudo a ver com a sua força natural. Então a nossa força, ela é renovada quando nós vivemos debaixo da graça. Amém, queridos? A Escritura diz que os levitas serviam ao Senhor como auxiliares dos sacerdotes. Então, a partir dos 25 anos de idade, podia entrar para prestar serviço no trabalho do tabernáculo. E aos 50 podia parar. Eu já tinha passado, né? Porque eles podiam parar com 50. Eles deveriam deixar de realizar esse trabalho. Não mais trabalhavam quando chegavam dos 50 anos. Então, se você está sobre a lei, é isso que acontece em termos de serviço, de ministério na igreja. Na lei, nosso ministério é limitado. Mas na graça, nós somos renovados. E nunca paramos de servir. Amém? Amém. Quantos renovados nós temos aqui? Amém. Então, a fé mais excelente nos conduz ao cumprimento de todo o propósito de Deus. Amém, queridos? Para as nossas vidas. Se andamos em fé, desfrutaremos de abundante graça e favor. Aleluia! Então, o Senhor Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. A fé excelente contempla a Cristo Jesus e manifesta a sua glória. Então, eu digo para você nessa manhã: se você crê, você verá a glória de Deus na situação que você está enfrentando hoje, na necessidade que você tem hoje. Amém? Então, quem hoje gostaria de andar nessa fé? Que é dom de Deus, porque a fé é dom de Deus. Então, fique de pé. Você vai se posicionar fixando seus olhos em Jesus Cristo e na dependência dEle. Entregue a Ele o comando da batalha. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você. Você vai colocar nas mãos do Senhor a sua batalha, a sua necessidade. Eu sei que aqui alguns necessitam de casa para morar, outros necessitam de documentação liberada.
Coloca isso nas mãos do Senhor. Outros necessitam de vitória na saúde. Coloca isso. Entregue a Ele o comando. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Entregando a Ele o comando da batalha que você tem passado. É medo. Não importa que tipo de batalha. É depressão, é pânico. Não importa o tipo da batalha. Ele é a resposta. Olha para o Senhor agora, contempla a sua face. Ele tem a resposta da vitória, da abundante graça e favor liberado sobre a tua vida nessa manhã. Não ande por vista, ande por fé. A fé é basicamente isto: ver o invisível, crer no impossível e acreditar no inacreditável. Oh! Aleluia! Ver o invisível, crer no impossível e acreditar no inacreditável. É o que o Senhor tem para você nessa manhã. Senhor, e nós oramos agora e aplicamos